Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje, nessa passagem bíblica de Lucas 11, versículos 42 ao 46, nos é apresentada uma crítica incisiva de Jesus aos fariseus e mestres da lei, sobre a questão de hipocrisia e também a questão da própria essência da religião, e que é uma crítica dura e direta aos líderes religiosos do tempo de Cristo. Nela, Jesus denuncia, de fato, essa superficialidade religiosa e essa hipocrisia que se preocupa excessivamente com ritos e formalidades, negligenciando os princípios fundamentais da justiça e do amor ao próximo. Jesus condena os fariseus por pagarem o dízimo ou até mesmo da menor erva, que não tem nada de mal em si, demonstrando uma escrupulosidade, no entanto, extremamente exagerada, com as leis religiosas. E, no entanto, essa mesma rigidez não se estendia aos aspectos mais importantes da fé, como a justiça e o amor ao próximo. Essa atitude revela uma religiosidade superficial, que se preocupa mais com aparência do que com a essência. Os fariseus também são criticados por buscarem o lugar de honra nas sinagogas e por desejarem ser cumprimentados em praças públicas. Essa busca por reconhecimento e status social revela um egoísmo que contradiz os ensinamentos de Jesus sobre humildade e serviço aos outros. Jesus compara os fariseus a túmulos que não se veem, sobre os quais as pessoas andam sem saber. Essa imagem poderosa ilustra a hipocrisia dos fariseus, que por fora aparentavam ser justos e piedosos, mas por dentro estavam cheios de corrupção e maldade. Jesus também dirige suas críticas aos mestres da lei, acusando-os de imporem aos outros cargas insuportáveis, enquanto eles mesmos não as levam. Essa atitude revela um legalismo opressivo, que transforma a religião em um fardo pesado e dificulta aproximar-se de Deus, ou seja, a aproximação das pessoas a Deus. Bem, essa passagem tem alguns pontos interessantes. Primeiro, é uma passagem que convida a refletir sobre o que realmente significa ser religioso. Esse é o primeiro ponto. De fato, a religião não se resume ao cumprimento de ritos e formalidades em si, mas à prática de justiça, amor ao próximo e humildade. O segundo ponto é que todos nós somos suscetíveis à hipocrisia. É importante que nos autoexaminemos e identifiquemos áreas em que nossas ações não estão alinhadas com nossas palavras. Um terceiro aspecto é a questão das tradições religiosas, que podem ser úteis, mas não devem se tornar um fardo. É preciso ter cuidado para não nos apegarmos a ritos, a costumes que nos afastam da essência do Evangelho. E um último aspecto é a questão que Cristo convida a sermos autênticos em nossa fé, a vivermos aquilo que pregamos e a amarmos ao próximo mais que a nós mesmos. Pois bem, essa passagem de fato chama a conversão, chama a autenticidade. Ela nos convida a abandonar a hipocrisia, a buscar uma fé mais profunda e genuína, que possamos, através da reflexão dessa passagem, nos tornarmos discípulos mais fiéis. Algumas perguntas para reflexão. Em quais áreas de nossa vida somos mais propensos à hipocrisia? Uma outra pergunta: como podemos tornar nossa fé mais autêntica e menos ritualística? Terceira pergunta: o que podemos fazer para servir melhor ao próximo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.